Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas. Este é o programa Vida Inteligente. Quero começar hoje o programa mandando um fraterno abraço, mas muito bem sentido, para o Dr. André Locatelli, de Caxias do Sul. Uma pessoa maravilhosa que esteve aqui no encontro do ano passado do Mosaicos do Novo Ciclo Vida Inteligente. Veio de Caxias dirigindo com o filho longe, veio aqui, assistiu o evento e foi embora para Caxias de novo. Dr. André Locatelli é um médico homeopata e ortomolecular e ele tem contribuído com esse que vos fala, então quero deixar o meu muito obrigado e que a lei lhe recompense o quanto for necessário e quanto for permitido. Fraterno abraço, meu muito obrigado. E muito obrigado também a todas aquelas pessoas que têm contribuído com a manutenção do Vida Inteligente. De grãozinho em grãozinho, nós já estamos conseguindo ter um pouquinho mais de fôlego, né, digamos assim. O nosso peso está um pouquinho mais leve. Meu muito obrigado a todas as pessoas que têm se solidarizado conosco, nem sei se o termo é exato, mas não importa. Então fica assim um fraterno abraço. E eu quero lembrar também da nossa viagem para a Grécia, que se dará em maio do ano que vem, de 2 a 18 de maio. Vamos passar mais uma vez o meu aniversário na Grécia. E nós vamos com companhia de pessoas maravilhosas, entre elas, né, o Jorge Antônio Ouro e a esposa, e mais muitos irmãos daqui de São Paulo, de todas as partes do Brasil. Então pretendemos fazer uma viagem ao berço da civilização ocidental, né? Já que moramos no berço da nova civilização, que é aqui no Brasil, né? Então vai ser muito obrigado, vai ser muito gostoso estarmos passando juntos essa minha data célebre, essa data natalícia no país que eu nasci e o país que todo mundo quer conhecer. Lembrando também que a semana que vem, hoje nós estamos no dia... Hoje é dia 5 de dezembro, se eu não me engano, é 5? 5 ou 4? Não sei. 4. No dia 13 de dezembro próximo, lá em Cuiabá, no Mato Grosso, vai haver o segundo encontro Mosaicos do Novo Ciclo, e está aqui no seu monitor. Quem tiver interesse vai ser com o Jorge Antônio Ouro. O Jorge Antônio Ouro vai estar lá, vai ser uma reunião com ele. O tema vai ser prana, né, Jorge? Como é que é? Prana? Tem mais conversas durante o dia. Isso, tem mais. Né? Então, eles conhecem você. É o encontro regional da Sociedade de Eubiose. E uma conversa com as pessoas que veem o Vida Inteligente e o Mosaicos, né? Tá, a sua palestra vai ser, tem um tema, né? Como é que é o tema? Prana? Caminho da vida e da consciência. Isso, prana. O Jorge vai falar sobre prana. Então, as pessoas de todo o Brasil, daqui, que tiverem interesse, ainda põe de novo, Fernando, só para anotarem o e-mail da Adélia. Então, deliadamata@hotmail.com, vamos ver? Isso é só entrar em contato, que ainda existe tempo hábil de vocês irem até Cuiabá para participar desse evento, ok? Muito bem. Então, hoje nós temos um tema que, na minha opinião, eu já disse para o Jorge antes de começar, eu falei que acho que vai ser complexo, pelo menos para mim. Tomara que não seja, porque o objetivo é que a gente consiga transmitir o que se apresentou e de uma forma que todo mundo entenda. Porque não adianta a gente ficar falando aqui coisas bonitas, frases bonitas, palavras bonitas e ninguém entender absolutamente nada. Mas hoje eu acho que é importante, né? E se apresentou é porque é o momento certo. Hoje nós vamos falar sobre Pramana. Pramana, palavra sânscrita, né? Provavelmente, Jorge, é isso? Antes de mais nada, boa noite, né? Boa noite. Eu não vou brigar com você ao vivo, não. Não. Só lá fora, né? Tudo que eu quero brigar com ele, a gente briga lá fora, antes de começar o programa. 15 dias atrás, você reclamou que a gente não tinha se visto, né? Tinha respondido, porque a gente tinha falado por telefone, né? E daí, nesses últimos 15 dias, daí ele ficou aborrecido, e daí ele não me mandou nenhum e-mail, né? Não mando mesmo, fica assim. E aí, então, eu não tive que responder nenhum e-mail. E também não telefonei. Mas nem apareceu, prometeu aparecer. Mas eu não conversei com ninguém nos últimos 15 dias, né? Não sei, com ninguém, né? Nada, nem de trabalho, nem de nada, né? Nem respondi e-mail e até mas eu reclamo porque isso aqui, essas conversas que a gente tem, elas têm uma, não é? O dizer, tudo bem, você está bom, essas coisas. Não, nunca é social, sempre é conversa construtiva, então, né? E por falar em conversa construtiva, e antes de eu passar para o nosso tema, eu quero lembrar aqui que todas as palavras são ditas desde o começo do programa, até o boa noite que a gente dá, fazem parte do tema, fazem parte daquilo que está
se apresentando para aqui. Então nós nunca perdemos tempo para entrar no tema. O tema começa desde o meu boa noite, desde o que eu estou aqui, André Patunas. Então existe um preâmbulo necessário. Quem não percebe, eu vou fazer o quê? E acontece esse desenrolar, como o Jorge sempre fala, ele explica, né, o desenrolar da questão. Existe uma necessidade de se fazer uma prévia para a gente entrar no assunto. Já pensou entrar no assunto assim, sem com aquela formalidade? A coisa não é bem assim. Sim, e até porque, sim, se fosse você falar boa noite e a gente já entrar no tema direto, a coisa em si que vai ser conversada, eu penso que daí ela não estaria madura, porque a gente não traz nada pronto, né? Assim, não tem vai se formando aqui, não né? Não tem nenhum combinado do que vai ser falado, né? Não. E aí minha cabeça não funciona assim, eu não consigo, assim... Eu acho que se quisesse me criar dificuldade para fazer uma conversa, me dar alguma coisa pronta que eu tenha que projetar e ler, sabe? Assim, zero, assim, na minha capacidade mental Então, eu tenho reduzido a capacidade mental, isso eu assumo, né? E eu consigo desenvolver um assunto ou conversar aquilo que me é agradável, dentro daquilo que as ideias que eu tenho a respeito, não é aquilo que eu penso que é verdade, não é aquilo que as ideias que eu tenho, desde que seja uma coisa assim, que ela se construa assim, se autogere, tome densidade, e aí vá fluindo assim, de uma maneira assim, que torne a conversa agradável. Exatamente. Não é uma obrigação, não é assim, não, a gente tem que falar o que é esperado, a gente vai pegar e sentar e aí transferir conteúdo o tempo inteiro, assim. Isso tem em qualquer lugar, a internet tem um monte, livro tem um monte, rádio, tudo. Tem. E o que mais faz falta no mundo de hoje, onde até a tecnologia ela é considerada assim, é como se fosse a nova divindade ocidental, né? Assim, então todo mundo idolatra a tecnologia e todo mundo assim está conectado no seu telefone, no seu computador, no seu tablet, qualquer coisa assim. Então todo mundo ligado a todos e todos sozinhos ao mesmo tempo. Então o que falta não é despejar conhecimento, o que falta é conversar. Né? O que falta é estabelecer laços diretos, né? Construir alguma coisa, e é isso que a gente faz aqui. E nós estamos aqui 9 anos já, exatamente por isso, por essa formalidade, informalidade que nós temos, esse bate-papo, que se for para eu deixar o Jorge falar 1 hora, é palestra, não é vida inteligente. Aí ele dá palestra em outros lugares, em qualquer lugar. Então isso não existe. O programa Vida Inteligente é isso, de eu interceder, eu achar... eu perguntar o que eu tenho vontade, o que vocês têm anseio. Muita gente, ao contrário dos que criticam que eu interrompo muito, outros enaltecem porque diz que exatamente eu pergunto o que querem saber. Então é exatamente isso. Então é bacana essa informalidade. As pessoas que aí podem pensar que você interrompe, né, tem que se respeitar porque ela tem aquela ansiedade de ter conhecimento, mas acho que daí junto com o conhecimento mais importante do que o conhecimento que a gente possa passar, é exatamente a compreensão do processo, né? Que é um processo fraterno, um processo de autoaprendizado, e é só uma conversa. Então, você falou que eu faço palestra, né? Então, assim, eu converso com as pessoas há 28 anos, né? Assim, conversar aqui, conversar pessoalmente, assim, nunca fiz uma palestra. Eu sei que você nunca fez palestra. Nunca. Então, isso eu falei. Aí vira uma palestra, isso que eu estou falando. Isso eu não faço, não sei fazer. Tá, não tenho mente concreta o suficiente para isso, não consigo guardar conhecimento suficiente para isso, não tenho intenção de fazer, não é, sabe? Não, eu gosto só de conversar, só trocar ideia. E é o que a gente faz dentro aqui. Das limitantes que eu tenho como discípulo, né? Mas só que daí eu assumo minhas limitantes. Ó. O que eu sei é o que eu penso que seja a minha verdade como discípulo. Sobre isso que eu penso que seja a minha verdade como discípulo, sobre isso eu não tenho dúvida. E sobre aquilo que eu não tenho dúvida, aquilo que eu não tenho dúvida, então eu me atrevo a repartir. Aquilo que eu tenho dúvida, eu não reparto, porque primeiro tem que deixar de ser dúvida, aí eu reparto. Aí você diz, não, mas a tua dúvida é sobre alguma coisa e é uma visão incorreta. Ótimo, né? E por isso que desde o início você me disse, é a minha visão enquanto discípulo, assim, é aquilo que eu sei, aquilo que é a minha verdade. Só isso, Então isso... Então tá bom. Depois disso tudo, 12 minutos, né? 12 minutos.
Então, mas é só editar depois o programa e tira essas coisas fora. Deixa eu ficar com as pessoas. Eu gosto muito de conversar, porque assim, o meu assim, veja, nesses últimos 15 dias, é o meu contato com seres humanos, que assim, não é que eu tenho contato com a divindade, não é isso. Eu não tinha contato com ninguém, estou tendo contato contigo em 15 dias. Então, a minha hora de conversa em 15 dias é com você. Fora disso, eu fico intocado no meu lugar, fazendo as minhas coisas e pronto. Então, o vir aqui, né, eu estar com você, eu estar com vocês, né, é extremamente satisfatório, assim, ó. É alguma coisa assim que é verdadeiro, a gente faz e é uma coisa assim que para mim cria uma ambiência fantástica. Eu falo assim que é divertido, né? Mas não é divertido naquele sentido de lazer, é divertido naquilo que me traz uma satisfação, uma completude, e em palavras que eu ainda não sei definir, porque são palavras novas, né? Sim. Porque é uma sensação muito grande poder conversar com você, conversar com vocês sobre coisas sérias, né? Assim, a gente usar a vida construtivamente para a gente tentar compreender as coisas. 191 programas hoje. Não existe, assim, em termos de experiência de vida, nada mais satisfatório do que você estar reunido com pessoas afins, podendo trabalhar em prol de tornar o visível aquilo que ainda não é visível, ou tornar visível o invisível, mas não que é invisível para todos e não é invisível para mim, porque isso. Não é. O conjunto das nossas conversas e esse andar durante esse ano inteiro, era para ser um dia, já são 9 anos, né? Então isso está construindo uma realidade. Eu até conversava muito disso com o Alvin, que o processo da iniciação ele é exatamente esse. O dia seguinte ele não pode ser previsível, porque ele obrigatoriamente vai se construir somente no momento em que o dia de hoje terminar. Exatamente. Então, sim, o verdadeiro futuro, né, ele só se constrói do ponto de vista de visibilidade quando o presente se deu lugar a ele. Então, o futuro é o agora. Né? É um momento único, né? Porque hoje a gente está vivendo o futuro de ontem, e ele é hoje. Amanhã, né, é o futuro de hoje, mas ele vai ser hoje também. Então eu me preocupo com o futuro quando ele passar a ser o meu hoje. Então eu tenho controle total sobre a minha existência. Muito bom, muito bem dito e muito bem lembrado. Jorge, essa palavra difícil aí, que tanto eu estava te falando lá fora, que eu tive até dificuldade de fazer a chamada para o programa. Eu li a chamada que você mandou, fez uma chamada complexa. Complexa. Foi o que eu achei. Eu gosto sempre de facilitar, eu já tenho dificuldade com esses termos sânscritos e tal. E mais no fim... hoje vamos procurar conversar sem nem... Está sem áudio? Não, está aqui. Está ruim assim? Pronto, assim? Deu? Estava sem som? Estava sem. O som estava saindo sem som. A gente fica com a caixinha aqui, a gente se mexe aqui, então dá um chiado. E como é tudo ao vivo aqui, a gente resolve ao vivo a questão. Sabe que o som pode sair sem som, né? Porque... Eu sei porque eu já ouvi palavras sem som, eu já falei para vocês. Sim, e porque o tato, ele nunca é definitivo, né? Ele sempre tem em si uma parte dele mesmo e mais uma parte de todos os outros. Então, por exemplo, assim... Por que quando isso daí já tem a ver com a... Tá bom assim? Então, por que, por exemplo, assim, eu consigo fazer... E já tem a ver com o Pramana, já vamos voltar ao início, mas vou aproveitar já isso, né? Por que eu consigo, ouvindo a descrição de alguma coisa, eu criar a imagem dessa coisa? Porque, assim, a única forma de criar a imagem de alguma coisa é se naquele pulso, naquele influxo, né, de energia que vai me permitir formar a imagem, eu tenho a ação intensiva de Tejas Tattva, né, o fogo, né, quem forma a imagem na mente de cada um, por isso falo assim, isso foi marcado com ferro e fogo na minha mente, né, isso fala expressões, assim, essa expressão ela é 100% real, né, 100% real, porque o que marca na mente é o fogo, né, é um Tattva, Tejas Tattva, né. Então, quando eu vejo alguma coisa, essa imagem ela é moldada 100%. Eu estou vendo o copo, não é?
quando eu vou ouvir alguém descrever alguma coisa, né, ou quando eu vou ouvir o som de um pássaro, ou o som da água, ou o som do vento, alguma coisa assim, o som me permite formar a imagem também, né? Por quê? Porque dentro do som, mesmo vibrando um outro tato, que não é o É verdade mesmo. Você está falando aqui, eu estou visualizando tudo claro isso aí. Que sim, lógico. Assim, quando você vai sentir, né, o olfato, em si também tem visualização. Então, exatamente. E tem uma coisa muito interessante. O porquê que nós não conseguimos ouvir com os olhos? É porque nós temos um instrumento específico para ouvir. É só questão de aprendizado, mais nada. Então, cada um dos elementos que a gente tem aqui dos 5 sentidos deveria, né, nos dar condições de exercer todos os 5. Porque em si ele tem a força dos 5. Então, por exemplo, no caso do olfato, o olfato permite, através do Agni, Tejastata, moldar a imagem. Todos eles permitem moldar a imagem, né? Mas como você acabou de dizer, exatamente é uma expressão muito usada, que é comer com os olhos. Então, é claro que tem muita coisa que você só vai experimentar se te agradar na visão. E nós estamos falando de paladar, né? E também, assim, tem uma palavra que é comum em Portugal e aqui fazia parte do léxico antigamente, e uma expressão, é assim, isso não me sabe muito bem. Né? Que assim, bem sabe de saber que é de sabor, né? Sim. Então, quando você ouve alguma coisa, isso não te soa muito bem. Ah, sim, isso não me soa. Isso não me cheira bem. Não me cheira bem, não me sabe bem. Então, assim, ocultamente, o ser humano sabe que através de qualquer sentido ele consegue desenvolver os outros 4, né? Só que na prática não se usa por comodidade, mas está ao alcance de cada um. Olha que informação importante dentro do tema. Sim, depois percebam isso, que vocês vão ver assim que aí dá para explicar muita coisa. Né? Então tá aí. Bom, então... O que é essa palavra? Vamos lá. Pramana. Tem definição para Pramana? É P-R-A-M-A, circunflexo N-A, Pramana. Né? É uma palavra em sânscrito. E Pramana, ela é... Assim, vou voltar um pouquinho. A mente de cada um, humanas, né, que é a mente de cada um, não vamos dizer só a mente concreta, né? A mente de maneira geral, que deveria incluir a mente concreta e a mente abstrata, ela teria por função os meios de conhecimento, que é a interação com o entorno, primeira função da mente. A segunda função da mente, veja como interessante, é o falso conhecimento, onde um dos itens do falso conhecimento é a avidya, depois tem a retenção, tem repulsa, tem uma opção de coisas. Onde a gente pode ilusão está no meio dela também, né? Também, perfeitamente. Então, é os meios de conhecimento, é o falso conhecimento, é a memória, a imaginação e o sonho. As 5 funções da mente. Então, o que a gente considera como sentidos, eles são só elementos, né, artifícios que nos permitem, permite a minha mente, né, interagir com o meio, porque a mente ela não vê, não cheira, não toca, não fala, não sente, não faz nada. Porque ela está em um meio que lhe é hostil. Nós já falamos sobre ela, mas onde é que ela está, hein? Nesse momento que nós estamos conversando aqui, onde é que está a mente? Então, a mente concreta de cada um está no seu plano específico, né? Cada ser humano é formado de 7 partes, né? Físico, vital, astral, mente concretamente abstrata, Buddhi e Atman, né? E aí, cada um de nós tem em si as 7 partes, físico e vital, vital que vai animar e manter o físico, que se conceitou como vida, o emocional e a razoabilidade é o que a gente conceitou como alma, depois mente abstrata, Buddhi, Atman, que não tem correspondente no português ainda, seria o equivalente ao que a gente considera como espírito. Sim. Então, a mente de cada um, ela está o tempo todo onde sempre está, fazendo parte da unidade. O que muda é o seguinte, é onde eu tenho focado a minha consciência, quer dizer assim, dessas 7 partes que me compõem, a partir da onde saem as diretivas que vão definir a minha interação com o meio externo e com as pessoas como é. Quando a minha consciência está no instintivo, eu vou me comportar como um animal.
Quando a minha consciência está no astral, dependendo em que parte do astral ela esteja, eu vou me comportar como um animal. Então você está separando a consciência da mente, né? Nesse momento aqui, né? Sim. Consciência e mente, duas Sim, coisas porque diferentes. A consciência é em qual parte de mim está focado, é de qual parte de mim emana a luz. Ok. Entende? Se a minha consciência, né, ela está focada na mente concreta, a minha conversa ela é toda racional, razoabilidade 100%, né? E pode ser útil ou obtusa. Então isso é perfeitamente vigiável, né? E se eu pensar nisso aqui, onde é que está desse meu comportamento, dessa forma de eu... Perfeitamente. Então eu sei onde que eu estou alcançando, onde é que está a minha consciência. Por isso que fala assim, nossa, naquele momento eu agi por instinto, agi sem pensar. Aí o cara estava na loucura da paixão, agir, devia ter agido razoavelmente e agir baseado na emoção, no instinto. Exatamente assim. Agora, quando daí você vai e consegue exercer, né, o espírito crítico sobre uma ação, isso é ótimo, significa o seguinte, significa que você não está afogado naquele erro que você cometeu. Porque quando a pessoa ela age baseado no instinto e ela sequer tem compreensão e capacidade de perceber e analisar que ela agiu baseado no instinto, aí é complexo. Né? Quando a pessoa ela agiu baseado na emoção, não é? E aí depois, puxa vida, eu agi baseado na emoção, magoei o grego, não deveria, né? Eu vou lá, eu vou falar, grego, eu errei, me desculpe. Então é a razão se sobrepondo à emoção. Aprende a emoção, aprende a razão. E o influxo para que a razão controle, aí sempre ele vem do superior, do abstrato. Então, o ideal seria que manas, a mente, né? E não estou separando nesse momento concreto de mente abstrata, ela tivesse ligada ao amor universal. Daí, o influxo que a mente receberia seria a intuição. Então, todo mundo agiria baseado na intuição. Por conta do atual momento evolucional, né, a mente está partida em duas partes, que é a mente abstrata ligada daí à búdica, à intuição, e a mente concreta ligada ao astral. Tanto é que a alma das pessoas, né, ela é uma mistura, é uma maçaroca, né? Maçaroca é boa, né? É um conglomerado, né, de seres criados no emocional e no racional, mente concreta e astral. Tanto é que qualquer conhecimento que você tenha é muito provável que seja ligado a uma emoção. Qualquer emoção que você tenha é muito provável que esteja ligada a uma memória. Então a alma é essa mistura entre mente concreta e o astral. E é possível em corpo físico aqui, digamos assim, você ter uma mente única? Sim, é possível? É o objetivo da evolução. Porque chega um ponto em que, se a mente concreta, ela daí, através da vontade, e vontade é Atman, né? Amor, sabedoria, Budi, né? E atividade, né? A mente abstrata, a atividade correta, se a mente concreta consegue serenar e controlar, né, o astral e o vital, e por decorrência o físico, isso em si tem um fluxo permanente de vitalidade ou de prana ou do que se queira, e em acontecendo isso, automaticamente o que separa a mente concreta do abstrato já não ocorre mais, e você passa a agir, né, com conceitos abstratos no mundo físico. Em fazendo isso, ao invés de você estar trabalhando para sublimar a tua alma, né, que assim é o mínimo que se espera que o ser humano faça, você está usando a tua existência para construir o corpo causal, que é aquilo que daí sim vai fazer com que manas, que a tua mente se una, né, ao plano universal do amor-sabedoria. Aí a alma fica eterna, não morre mais. A eternidade, a perenidade da individualidade, ela é completamente possível, e nossa obrigação, na medida em que, em vez de gastarmos a vida para ficar contornando problemas de astral e de instinto, eu gaste ou eu use a vida para construir o que liga, né, ou eu tentar sublimar o que separa o humano do divino. Em fazendo isso, eu construo a perenidade da individualidade. Bacana. Você entrou no Manas, você explicou o Manas. Vamos voltar, Então, isso é o que é Manas, que é a mente, né? Isso. Então, uma das características da mente são os meios do conhecimento, né? Os meios do conhecimento... São 5, né? Você disse? São esses? Não, esses são as cinco funções da mente. Né? Uma delas é os meios de conhecimento. Né? Outro é o conhecimento inapropriado, né? Isso, que dentro do qual está a vida, e segue em frente. Dentro desse meio de conhecimento, né, o nome que se dá aos meios de conhecimento, que se divide em 3 grandes braços,
Esse é Pramana. Então, Pramana é a forma como a mente adquire o seu conhecimento. Pramana é a forma como a mente adquire o seu conhecimento. Sim. Ok. E aí, já vou explicar como que se dá o Pramana, e tem uma coisa muitíssimo interessante com relação a isso, sabe? Etimologicamente, esse pra teria algum significado ou não? Sim, é uma palavra em sânscrito, né? E o pra é a antevisão. Antevisão. Sim, assim como daí dentro do Pramana, né, tem o Pramana, tem o Pratyaksha. Tem uns nomes complicados que eu vi lá. Não, já vou dizer, não é complicado. Tem o Pratyaksha, que é a percepção, tem a inferência, que é sim, tem Anumana, aqueles. São seis, né? De mais três. O Anumana é a inferência. O Anumana é a pós-visão. Já vou conversar como é que funciona, só ao contrário do que seria o Pramana. E o Pramana é assim, é aquele estado onde a mente vai adquirir conhecimento, e esse conhecimento que a mente vai adquirir, ele altera a própria mente, sabe? E nisso que a gente vai conversar hoje, estou olhando ali para ver o tempo. Então, nisso que a gente vai conversar hoje, está o próprio segredo do que é iniciação, está o segredo de como é que eu passo a ser aquilo que eu desejo conhecer, está o segredo de em quais lugares do universo minha alma habita, está o segredo de o que do universo forma a minha alma, e aí o mais relevante para a gente nesse momento, o Pramana define exatamente qual é o lugar onde eu vou dar sequência à minha vida após a perda do meu corpo físico, que são chamadas lokas ou loucas, que são os lugares. Há vários mundos, né? Dentro disso que nos cerca, se a gente sair do que nos compete no momento. O mundo que nós vivemos hoje é um deles. Quando eu perco o corpo físico, supondo que um de nós venha perder o corpo físico qualquer dia, né? Aí a sequência da vida, quer dizer, aonde a alma vai fazer o seu primeiro sono, que é o descanso em paz, aonde a alma vai passar a confrontação dela com ela mesma, e aonde a alma vai acordar para passar o tempo que lhe compete, né, que é o mundo que ela mesma criou, isso é dado pelo Pramana que se faz durante a existência. Mas para eu fazer o Pramana, antes disso, para eu entrar nesse conhecimento, digamos assim, eu tenho que conhecer a mim mesmo, né? Primeiro passo imprescindível ou não? Não necessariamente. Não necessariamente, Grego. Quer ver? Porque assim, então o Pramana ele está dividido na parte da percepção, né? E a percepção. Você falou tantas coisas, onde vai estar minha alma no universo? Já vou conversar sobre por isso que eu fiz a pergunta. Como é que eu posso pleitear uma série de coisas se eu não conheço a mim mesmo? Né? Esse aspecto. Não, mas a gente consegue. Isso pode ajudar eu conhecer a mim mesmo, vamos dizer? Espero que sim. O caminho. Para nós todos. Ao contrário. Então, o Pramana dele vai estar dividido em 3 vertentes. Então, são várias vertentes dessas divisões, né? Mas a mais aceita é criada por Patanjali, que foi quem codificou a yoga, e depois por Vyasa, que foi quem codificou essa parte da Vedanta. Essa é a pergunta que eu queria fazer. O que tem que ver com a yoga, caramba? Não, é que foi a mesma pessoa que codificou a yoga, não tem a ver diretamente. Não tem nada a ver. Não, eu tentei achar uma... não tem a ver diretamente, mas eu já te mostro que daí você pode fazer Pramana com a yoga, com a ritualística, com a intuação de mantra, com o conhecimento, com o dia a dia, Pramana com o ódio, Pramana... Você pode fazer com o que você quiser. São caminhos. É um método. Pramana é o método pelo qual aquilo que é objeto do teu desejo, do teu emoção, do teu conhecimento, ele altera o teu próprio ser e em você passa a existir. Onde você se simpatizar mais é aquele o teu caminho, o teu método, digamos assim. Sim, tá. Então tem a separação do que seria Pramana, né? 3 caminhos, né? O primeiro seria a percepção, que em sânscrito é Pratyaksha, né? E é aquilo, então, que eu recebo através dos 5 sentidos, que a gente fez um pequeno parênteses de início. Então, tudo aquilo que eu vou receber através da visão, da audição, da olfação, do tato e do paladar, né? Então, isso é percepção, é uma das variantes Pramana e é uma das formas de eu adquirir conhecimento, porque eu vou estar vendo a coisa, eu vou estar sentindo, cheirando, tocando, ouvindo a coisa em si, que é o mundo que me cerca, e aí isso que eu estou vendo, sentindo, tocando, cheirando, né, ou gustando, eu vou transformar em uma forma
compreensível para Manas. Vou dar uma imagem. Manas só trabalha baseado em imagens, nossa mente trabalha só baseada em imagens. A outra forma de adquirir o conhecimento é o Anumana, né, que é a inferência, né? E da inferência deriva tanto a indução quanto a dedução. Por exemplo, assim, eu vou pegar essa caneca que tem água, né, e só que está quente e você não me avisa, né? Então eu toco, né, e no tocar aí eu usei a forma, mas no tocar aí aquilo então vai receber a tradução através do tato, né, e vai ser transmitido e traduzido como dor, e eu vou associar a imagem da xícara, né, a dor de ter queimado a mão, né? E aí eu posso fazer uma associação com você, né? Porque você não me avisou que a xícara estava quente. Então, isso é inferência, isso é pratyaksha. Aí um dia alguém falou assim para mim, você lembra do grego? Né? Então, alguém está falando para mim, você lembra do grego? Aí a voz vai fazer com que eu molde o que seria o semelhante ao grego. Vai lembrar aí disso. Eu vou buscar o grego e tudo que eu tenho entrelaçado, eu vou falar assim, o grego lembro sim. E um dia eu estava lá e tinha água quente. Exatamente. Isso é pratyaksha. Isso é você daí pegar e entrelaçar várias sensações, várias percepções e criar um conhecimento, um novo entrelaçamento emocional ou concreto, né, ou razoável, baseado naquilo, a ponto de daí isso criar bloqueios, né, onde você daí vai ficar com medo de caneca preta, vai ficar com medo de estúdio, sim, claro. vai ficar com mágoa porque você não me contou que estava quente, então fica o guardar essas pequenas coisas, que são aquelas mágoas que as pessoas guardam, sabe como é que é, né, Grego? Então, isso só é possível baseado em pratyaksha, né, que é o entrelaçamento, né, de conjunto de formas que em determinado momento eu deixei vibrando ao mesmo tempo e guardo. Né? Só que como isso vibra ao mesmo tempo, então o que está vibrando em mim está. Então, a memória da dor de ter queimado o dedo na caneca, ela obrigatoriamente tem que estar viva em mim, porque é a memória da dor que vai permitir que eu entrelace caneca, estúdio, água, cor preta, grego, né? E aí isso eu separo como um evento. Então, sempre a amálgama que permite que as dores sejam mantidas vivas, né, dentro de cada um de nós e as memórias decorrentes é a própria dor. Sim. Tá? Então, isso é o pratyaksha, né? A terceira, que é a inferência, a terceira forma de adquirir o conhecimento, daí eu já vou voltar ao Pramana em si. A gente está falando das três divisões do Pramana, né? Que é o que eu vou abordar. Então, a terceira é a autoridade, né? É Agama, o nome em sânscrito. E a autoridade é assim, e aí vem uma coisa muito interessante, grego, que é aquilo que faz com que você forme uma imagem, não baseado na inferência, não baseado na percepção, mas baseado na aceitação que você dá para aquilo que você está lendo ou ouvindo. Que ler ou ouvir é a mesma coisa, né? Que o que eu leio vai ser transformado em imagem e o ouvir da mesma forma. Por exemplo, assim, eu estou em uma escola de iniciação, não é? E aí eu vou ter acesso a um conhecimento baseado em um escrito de JHS. A aceitação ou a autorização que eu dou a mim mesmo para que isso seja aceito pela minha mente, para depois então, de formadas imagens, ele ser entrelaçado e questionado e transformado em minha verdade ou não, isso é a gama. Assim, eu dou àquilo que eu estou ouvindo, ou eu dou àquilo que eu estou lendo, autoridade para em mim ser transformado e utilizado ou não. Isso é a gama. Tem que ter consciência para isso. Imprescindível. De início, você tem que ter
é a capacidade de dar autoridade Isso. à autoridade. Então, assim, pelo que eu conheço, né? Vamos citar de novo o exemplo do professor, né? De Henrique Gerstlauer. Então, pelo que eu conheço do legado e da obra, né? E do que ele se propunha a fazer, então eu dou a ele autoridade, né? De pré-aceitação àquilo que esteja escrito. Então eu vou e digo, não, isso aqui eu assimilo. Aí está descrevendo assim, em determinado local existe uma montanha e dentro dessa montanha tem não sei o que. Uma fonte fidedigna, digamos Perfeitamente, assim. perfeitamente. A gama se dá a uma fonte fidedigna. E como eu vou saber se a fonte é fidedigna ou não? Então eu dou a gama, eu dou autoridade a essa fonte, isso vai ser colocado em imagem dentro de manos na minha mente, Sim. né? E aí eu vou tentar fazer pramana com isso, já vou explicar como é que faz. E aí, em havendo credibilidade, que assim, eu conseguir entrelaçar isso que eu acabei de colocar via a gama, em eu entrelaçando com vários outros conhecimentos que eu tenha, então isso toma uma densidade tal que passa a ser assimilado como parte de mim mesmo. E quando isso acontece? Como que esse conhecimento passa a fazer parte de mim? Aí a gente volta ao que é pramana. Então, pramana, que é dividido nessas três partes que eu falei, principalmente, né? Ela é o seguinte, o pramana, ele faz com que a mente do ser humano, ela adquira um estado vibracional exatamente igual à coisa a qual você está querendo entender ou aprender ou experienciar. Você está falando a mente, né? A mente, quer dizer, não é o teu ser, é a mente. Mente concreta. Mente concreta. Mente concreta. Ele está trabalhando aqui ela pode estar desassociada, alma. Quer dizer, a minha mente pode estar num estado vibracional bom e meu corpo aqui, meus outros corpos, vão dizer, não necessariamente precisam estar na mesma sintonia. Assim, o estado vibracional existe essa possibilidade? Sim, é que o estado vibracional da mente de cada um, ele é momentâneo, né? Assim, se você está assim, não, hoje eu estou vibrando muito bem porque eu participei de uma reunião. A minha pergunta é essa, a vibração é geral ou é só da mente nesse caso, digamos assim? Nesse caso é só da mente. Só da mente, é isso? Porque sim, somos 7, né? São sim, 7 etapas. A não ser que, aí vem aquilo que foi de início, que daí Pramana permite você definir em qual lugar no universo você está e o que do universo está em você. Isso é importante né? frisar. E o universo pode ser para cima, para baixo, para fora ou para dentro. Assim, a tua alma, né, ela pode estar em Pramana com o que de pior existe. E aí você é só revolta, ódio, dor, inconsistência, insegurança, sofrimento, mágoa e essas coisas assim. Já vamos ver como é que funciona. Então, assim, então o Pramana é aquilo que permite a colocar a mente do ser humano no mesmo estado vibracional daquilo que eu quero aprender. Isso, e uma coisa muito interessante que acontece é o seguinte, então eu vou estudar sobre diz um assunto qualquer, sobre física, então eu vou estudar o movimento retilíneo uniformemente variado, o MRUV, né? E aí eu vou ver que daí dentro do movimento retilíneo uniformemente variado, então existem determinadas forças e tem uma força que vai estar funcionando no MRUV, que é a força G, que é a gravidade, né? Veja, eu estou tentando compreender, né? E a gravidade, o âmago do que é a gravidade, ele está, vou colocar aqui para não ficar fora da tela, estou me vendo ali. Está se vendo na telinha. Então, aquilo que é a gravidade, a verdade sobre a gravidade, ela está aqui, em determinado lugar no universo, né? E eu estou tentando estudar para compreender o que é a gravidade. Começo pelo movimento retilíneo uniformemente variado, não sei o que e tal, e chego e estudo a gravidade segundo a academia, né? E a gravidade está aqui. Então eu estou vibrando aqui assim, ó, a minha mente está aprendendo sobre o MRUV, aprendendo sobre a gravidade, lendo o que existe nos livros de física e tal, e eu ainda estou aqui. Chega um ponto em que daí eu saio do conhecimento acadêmico e vou entrar no conhecimento esotérico e passo a ver o que é realmente a gravidade. Sim, o que dá um movimento para o planeta. Né? O que é a força centrífuga e a força centrípeta. A compreensão. Pramana é compreensão. Pramana é compreensão. No momento em que a tua mente está vibrando para cima e para baixo, na mesma altura
de onde está o núcleo daquele conhecimento, nesse momento você está fazendo pramana daquele assunto que é a gravidade. Nesse momento acontece o quê? Um reflexo daquilo que é realmente a gravidade, o conhecimento da gravidade, ele se projeta na tua mente, altera a tua mente, e a tua mente fica impresso nela. Imagem, compreensão, Sim. Você olhou para aquilo olhou de volta para você, e aí aquele conhecimento que é o segredo sobre a gravidade, ele está em você, não é? Mudou a tua mente, porque aquela vibração, ela altera atomicamente a tua mente, a tua alma, que é a tua mente e o teu emocional é a tua alma, e aí então, tendo um reflexo em você do que é a gravidade, o oculto sobre a gravidade, o que acontece? A tua alma, a tua mente, que tua mente é tua alma e tua emoção, a tua alma, ela está no teu entorno e, ao mesmo tempo, ela está lá nos confins do universo, onde foi escrito o segredo da gravidade. E o segredo da gravidade está nos confins do universo e, ao mesmo tempo, tem um reflexo aqui em você. Percebeu? Então, pramana é a mecânica que faz com que eu decida o que vai formar a minha alma. E vamos fazer o seguinte, eu fiz pramana com o conhecimento A, B, C, D, E, então eu tenho em mim um reflexo de cada um desses conhecimentos, ou dessas emoções, não é? E isso me liga àquela emoção, me liga àquele conhecimento. Tá? E aí então, do que a minha alma é formada? A minha alma é formada do que de mais longínquo e abstrato existe no universo. Ou, do que é formada a tua alma? Minha alma é formada do que de mais denso e rubro existe, do ponto de vista humano, no mais baixo astral, no mais denso astral. Porque eu faço pramana com o ódio, eu vou odiar profundamente uma pessoa, eu vou estar magoado profundamente com uma pessoa, eu vou viver profundamente uma paixão, um medo, uma angústia, não sei o que e tal. E aí, onde está a tua alma? A minha alma, ela está espargida pelo que de mais oculto existe e manifesto no astral. E o que é a tua alma? Tua alma é o que de mais oculto existe e manifesto no astral. E como que a tua alma ficou assim? Por opção própria. Porque eu escolho o objeto do meu interesse, eu escolho o objeto da minha afeição, eu escolho aquilo que eu quero compreender. Ninguém consegue colocar medo ou fazer pramana em alguém, porque ninguém consegue enfiar nada na tua cabeça. É você que tem que fazer com que aquele conhecimento te seja empático, você tenha afinidade com aquilo, e aquilo então vem estar em você. Então, tudo aquilo está em você. E onde está a minha alma? A minha alma está espargida por onde? Por todos os mundos os quais eu visito. Quais mundos? Pode ser dos 49 planos do mundo astral, que chama de plano astral, mas o astral não é um plano, é um mundo dividido em 49 planos, né? Ou os 49 da mente concreta, ou... Então, eu que vou decidir, veja como é que é a beleza da questão. Mas existe muita indução, Jorge, você falou que não tem. Alguém, eu posso colocar alguma coisa na cabeça de alguém? Sim, mas só que daí a pessoa tem que ter discernimento, né, para saber se ela aceita aquele alimento ou não. A única forma de você induzir alguém sem que essa pessoa com tenha... permissão, né? Ou então vai poder ver hipnose e essas coisas assim, que daí isso é ilícito, é ilegal e ilícito, né? Porque você está interferindo no livre-arbítrio de uma pessoa, não se faz, né? Tem que ter muito cuidado quando se faz isso, mesmo clinicamente, né? Então, o mundo de cada um, né? Ele é como se fosse um castelo feudal, altos muros e ponte elevadiça e um fosso, só entra quem a gente permite, né? Então aí, como que a minha alma está? Minha alma está como eu a construí. Em que lugar do universo eu estou? Né? Eu estou nos lugares onde eu visitei. O que existe na minha alma? Existe na minha alma os lugares do universo os quais eu visitei. Entende? Mas esse processo só é possível enquanto a alma está no corpo físico. Sim. Acabou aí. Não, depois você vai viver... Por isso que você sempre diz, eu gravei bem, muita coisa a gente só pode resolver em corpo físico. A quase totalidade, quase totalidade. Porque, e é muito bem trazido, isso agora nesse momento, que daí responde aquela primeira coisa que eu falei, que daí vai definir onde a gente vai depois de perder o corpo físico, assim, aí cessou essa existência, por incompreensão, meu corpo físico então deveria durar
400 e tantos anos, durou 70 e pedi as contas, foi embora, né? Daí, para que lugar vai minha alma? Minha alma, ela vai para o lugar onde ela já está. E onde está a minha alma? Tudo aquilo que eu trouxe e coloquei nela, porque ela é aquilo que nela está. Então, aí assim, a pessoa, não, você vivia o inferno e morreu e vai continuar vivendo no inferno depois de morto, até que você compreenda e se depare com as razões de suas opções de transformar a tua vida em um inferno, para sublimar da melhor maneira possível e tentar voltar para resolver. Então, quem define aonde eu vou continuar a minha existência sou eu mesmo. Não é culpa de ninguém, não é intervenção de nenhuma divindade, não é assim, não é um Deus punitivo, não é um Deus que premia, não, assim, ninguém castiga também, né? É um você princípio, mesmo, né? É um princípio físico. Você é o teu juiz. É um princípio físico. Aquelas emoções, aqueles conhecimentos com os quais eu realizei Pramana, que assim, aquilo que eu vibrei de tal maneira na altura daquilo e trouxe aquilo para fazer parte do meu ser, estão ligados à origem. Então, se em mim existe ódio, esse ódio que nesse momento é meu, ele está ligado à origem do ódio e está ligado ao objeto do meu ódio. Então, ficou uma ligação de 3 pontos. Então, eu odeio alguém, então aquele alguém está em mim, eu estou naquele alguém. O ódio que eu tenho contra aquele alguém está em mim e está no ódio em si. O meu ódio não está naquele alguém, porque eu não consigo colocar ódio em alguém. Quando eu odeio alguém em mim. É verdade. Não no outro. Claro. O outro não sente isso, né? Quando eu sinto antipatia por alguém, eu sinto antipatia por alguém em mim. No outro eu não coloco nada, mas a antipatia que há em mim está ligada à antipatia geral. O ódio que está em mim está ligado ao ódio geral. Morri. O meu ódio, ele vai procurar o ódio pai, mãe dele. Então a tendência é que a minha alma busque o lugar onde esteja aquilo que há mais em mim. Então, se eu tenho mais em mim ódio por tudo e por todos, aonde a minha alma vai se encontrar? Onde ela vai encontrar seus pares, seus símiles? No mundo do ódio. Onde é que é? No astral mais denso, que você conceitou como inferno. A frase é muito errada quando a gente diz determinado ser, né, passando dessa para outra, ele descansou. Descansou conversa nenhuma, não, na verdade. O descanso em paz existe para todo mundo, só que assim, o descanso em paz, sim, passou pelo período, o processo se chama de morte. Aí você passa um primeiro período de sono, sim, né? E aí todos vão passar, né? Agora você vai descansar, se em paz ou não, aí é algo que lhe compete. Porque você, nesse descanso, nesse primeiro sono, você já vai se defrontar com aquilo que em você existe. Não tem outra forma. Você vai estar fechado em um lugar que é só teu. Terminado esse primeiro sono do descanso em paz ou não, é um problema de cada um, aí então a alma acorda e vai viver no mundo que lhe compete. Que mundo que lhe compete? Aquilo que você trouxe via Pramana. Então, por isso que aí o professor Henrique José de Souza, ele fala assim, a única maneira de ser eu compreendido e sentido é vós serdes um reflexo de mim mesmo. Então, veja só como é bela essa frase, né? Porque diz o seguinte, então, e isso vale para qualquer conhecimento, uma yoga, uma ritualística, uma leitura de um livro reservado, ou um livro qualquer que você goste, história da Grécia, não interessa o que seja. A única maneira de eu compreender perfeitamente, de eu estar idêntico àquele conhecimento é se eu conseguir chegar na altura em que aquele conhecimento está. No momento em que eu chego na altura em que aquele conhecimento está, ou no lugar onde aquele conhecimento está, aquele conhecimento passa a vibrar em mim. Vibrando em mim significa o seguinte, uma cópia daquele conhecimento, ele está em mim. Enquanto isso não acontece, grego, é um caminho rumo à percepção. É um caminho rumo à compreensão, é um caminho rumo à iniciação. Então você pode fazer todas as ritualísticas do universo sem nunca ter compreendido a beleza que é entrar em um ambiente construído especificamente para espalhar no cosmos a energia que ali for produzida. Isso é um tempo. Você falou uma coisa importantíssima, porque, olha, apesar de eu não ter participado de ritualística nenhuma,
Eu imagino que não adianta eu participar de uma ritualística e não ter entendimento daquilo, que eu não vou chegar a lugar nenhum. Não é isso? Tem muita gente que faz... É um caminho e há que ser respeitado, porque assim, e aí só cada pessoa que sabe, é que a pessoa está a caminho de compreender. Agora, ela só vai compreender, por isso o professor fala, a pronúncia de uma palavra sagrada sem a exata compreensão do seu significado, pouco ou nenhum valor possui. Isso vale para qualquer um de nós no dia a dia. Então, eu estar falando de alguma coisa a qual eu não compreenda, quer dizer, a qual eu não tenha realizado pramana daquilo, que assim, eu tenho aquilo em mim, aquilo é eu, e eu sou aquilo, né? Assim, me fale sobre a árvore, a gente falou no dia. Daí, não, a árvore ela tem o caule, não sei o que, e as raízes, tem as folhas. Não, me fale mais sobre a árvore. Na árvore tem um sistema de seiva, que nem não sei o que e tal. Não, me fale mais sobre a árvore. A árvore realiza a fotossíntese. Não, me fale mais sobre a árvore. A árvore é um elemento vivo que pertence ao segundo reino. Não, me fale mais sobre a árvore. A árvore é um grupo que pertence a uma alma, a determinado número de elementos. Não, me fale mais sobre a árvore. Aí você fala assim, eu, árvore. O máximo da compreensão é a identidade com a coisa em si, ao ponto em que você não tem mais o que falar porque você é a própria coisa. Isso é pramana. Então, quando você chega ao ponto de conhecer perfeitamente alguma coisa, né, e você vivenciar aquilo, aquilo é você. Aí você passa a falar aquilo normalmente porque aquilo em você existe. Aí nesse espaço pergunta assim, mas você não tem dúvida? Aí devolve a pergunta, o que é dúvida? Interessante. Entende? E aí, então, enquanto a pessoa não realiza, desculpa te interromper, não, vamos lá. Enquanto a pessoa não realiza o pramana, que assim, ela não vai vibrar, né, na altura daquele conhecimento, ela está a caminho, né, de compreender ou não. E aí tem que ter muita prudência, muita cautela, porque ela sabe que ela está com o peregrino, ela sabe que ela está a caminho de compreender. Então, quando vai emitir uma opinião ou uma crítica, né, ou construir uma visão, tem que saber que está construindo uma visão temporária a caminho de. No momento em que daí você tem a percepção, né, da coisa em si, a coisa em si é você. E quando que a gente vai ter a completa percepção das coisas, todas? Não sei. Porque no momento... É um processo individual, né? Sim, e usando a mente concreta, né, ou a alma, é impossível que a gente faça pramana com o universo, porque a única maneira de compreender, né, o abstrato é você fazendo com que a mente concreta funcione baseada no abstrato. A única maneira de você compreender o que está acima do abstrato, que é onde está todo o conhecimento, que é Budi, é fazer com que a tua mente abstrata seja Budi. Só que no momento em que todo o conhecimento, que é amor, sabedoria, que é Budi, né, ele está na mente abstrata. No momento em que a tua mente abstrata está misturada com a mente concreta, e por decorrência, o amor passional, que é o astral, se transformou no amor universal, que é Budi, daí você já não precisa saber mais nada, porque você é o conhecimento. Mas daí pergunta assim, qual conhecimento você é? Aquele que eu preciso. Mas aquele conhecimento que você precisa para quê? Para realizar bem o meu trabalho. Qual é o teu trabalho? Viver honradamente. O que é viver honradamente? Usar minha vida para evoluir. O que é evoluir? Compreender. Qual é a primeira compreensão? Fraternidade. Isso é o que mais a gente busca hoje, né? Fraternidade, né? Então, pramana, voltando ao início da conversa, né? Aquela coisa que acontece, que faz com que a tua mente vibre na mesma frequência do objeto o qual você deseja conhecimento. Quando isso acontece, uma imagem daquilo fica em você, e aí então, no caso das escolas de iniciação, a iniciação acontece quando você consegue realizar pramana com a yoga, com a ritualística, aí desaparece aquela dúvida assim, mas qual é o tom exato da nota que eu tenho que dar? É que você ainda não realizou o pramana, que quando o pramana for realizado e a nota estiver tocando, você não está ouvindo a nota ela está em você, e o teu organismo vibra. No momento em que você vai realizar uma yoga e aí você está em pramana,
Aí você não tem mais a dúvida assim, mas qual é que é o tom exato dessa cor? Qual é que é a forma Você exata? não tem mais a dúvida, né? Não existe Acabou, a dúvida. não existe mais a dúvida. A dúvida Ficou bem existe, né, enquanto a mente concreta está tentando encapsular o conhecimento que ela ainda não conhece. Fora disso, não tem. Eu finalizo, estamos em cima da hora, eu finalizo fazendo uma pergunta. Para eu chegar ao Pramana, o único caminho é uma escola de iniciação ou não? Não, Grego, Não necessariamente. Não, porque você pode fazer Pramana, assim, eu vou ser um bom agricultor. Então eu vou me identificar com a terra, vou ter fraternidade para com a terra, para com o fruto da terra. Eu vou fazer bem aquilo que eu me proponho a fazer. Então fazer Pramana é você fazer bem aquilo que você se propõe a fazer, com respeito a tudo e a todos, principalmente respeito a você mesmo, e respeito às tuas limitações. Então, fazer Pramana não é compreender só o imanifestado. Fazer Pramana é compreender a mecânica, né, de como a minha filha manifesta a sua opinião. E aí eu compreendo o que nela existe, eu compreendo o processo de forças envolvido, e aí eu vou fazer Pramana com ela. E qual é que é o resultado de você fazer Pramana com o teu filho? É você ser um bom pai. Maravilha, maravilha. Entende? Então, Pramana é aquilo que você deixa entrar no teu organismo. Por quê? Porque aquilo vai ser agora, cuidado com o que entra no teu organismo, porque está construindo o mundo o qual você vai habitar para frente. Bacana, olha, eu comecei o programa temeroso, né? Como eu disse aqui. Falei, eu vou boiar hoje. Não, eu falei para você que curtir isso aí. Ele disse não, você vai daí e realmente fiquei feliz porque simples, fluiu simples, bem, fluiu né? bem. A gente tira os nomes sânscrito, né? E transforma isso numa coisa assim. E veja que é a mecânica do nosso dia a dia. Ficou bem claro. É bem conhecer as coisas para que nós sejamos as próprias coisas. A questão que fica é a seguinte: quais coisas? Né? Porque assim, ninguém consegue pegar e fazer Pramana, assim, não, eu estou fazendo Pramana com a divindade e eu sou assim, todo elevado, né? E dá uma olhada como é que está a caixa da criatura, a alma, ali assim está um entreposto, né, do astral mais denso, assim, é uma convulsão generalizada, né, sob um manto artificial de calmaria. Não funciona. A gente tem que ser honesto com tudo e com todos, e principalmente com a gente mesmo, senão não funciona, porque mesmo que você consiga ser desonesto com todos, né, ou criar uma máscara para com todos, vai chegar um dia que essa máscara vai ser retirada para você mesmo, e essa é a pior hora. De afrontar, né? Bom, beleza, estamos em cima da hora. Jorge, eu desejo a você um excelente evento, a vocês um excelente evento semana que vem. Semana que vem, Isso, e a gente retorna aqui no dia 18 para o último programa Vida Inteligente do ano, né? Dia 18 de dezembro. Vamos fechar com você, vamos fechar com chave de ouro. Então, muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço a você. Deixo para vocês um fraterno abraço e um feliz sempre. Um fraterno abraço, fique bem, fiquem em paz, vivam dentro do bem, do bom e do belo, vivam eubioticamente, quer dizer, construam hoje, aproveitem a oportunidade, construam hoje todo o futuro de vocês, e que não é só uma existência. Pensem nisso.